Qual é o segredo para turbinar a sua prospecção, né, para você poder vender muito mais? Então vamos lá, vamos começar a falar de prospecção, né? Prospecção, que na verdade é o começo de tudo, né? Quando a gente fala de processo de vendas, né? A prospecção é o primeiro passo do processo de vendas, que consiste justamente, né, em você saber encontrar, né, saber identificar quem são os potenciais clientes para o seu negócio, né? Para que você possa gerar uma lista de oportunidades, você possa começar então a entrar em contato, né, dentro de uma cadência já pré-estabelecida dentro da sua empresa, dentro do processo de venda, para que você possa então entrar em contato com ele através de e-mail, através de telefone, através de mensagem no LinkedIn, de diferentes formas, para você então fazer a prospecção e conseguir fazer a reunião com o seu cliente para começar a abordagem de venda como deve ser feito, certo? Então a prospecção é o início de tudo do processo de vendas, do nosso processo de vendas. E na verdade a prospecção, né, eu conheço bem esse tema, né? Em Portugal eu tive que prospectar muitos clientes, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui nós não atendíamos vários clientes importantes do mercado, inclusive, e eu passei um bom tempo prospectando alguns clientes importantes junto com a equipe. E é verdade, eu confesso que prospectar não é a coisa mais agradável do mundo, né? Ainda mais para um vendedor. Você tem que entrar em contato com muitos potenciais clientes todos os dias, tomar muitos nãos na cara, né? As secretárias que te barram, que não te deixam falar com o decisor, com o diretor da área que você precisa falar, para você conseguir iniciar o seu processo de venda, né? Eu sei que não é realmente algo agradável de se fazer. Porém, na minha opinião, a prospecção é onde está ali o grande segredo para você conseguir atingir resultados superiores dentro do seu território, dentro da sua empresa. Para mim é na prospecção. Se você fizer a prospecção de uma maneira organizada, planejada e estruturada, você consegue superar os resultados, superar os seus objetivos, você consegue entregar resultados superiores, você consegue se destacar na empresa em relação aos seus pares, né? Porque a prospecção bem feita, ela traz sim grandes resultados muito positivos para você, tá bom? Então, apesar de ser chato, prospecção é extremamente importante e se você aprender e souber fazer isso com maestria, eu posso te dizer que você está com um bom caminho andado para você conseguir entregar os seus resultados, certo? Agora, tem um ponto importante aqui, né, que eu preciso falar para você sobre prospecção, que é o seguinte: prospecção não é também aquela coisa de você pegar uma lista de contatos e sair ligando à torto e direito para qualquer um, né, porque obviamente isso não vai te trazer, né, uma taxa de conversão efetiva, não vai te trazer resultados efetivos no final do dia, tá? Você precisa aprender a planejar, estruturar a maneira como você faz a sua prospecção. Lembra, tinha uma propaganda, acho que era uma propaganda de pneu, que, como é que era? Era potência sem controle não é nada, né? Se não me engano, acho que era de pneu. E aqui eu trago essa mesma analogia para a prospecção também, né? Você só ter quantidade, mas não ter qualidade na sua prospecção, não vai te levar para resultado nenhum, na verdade. Só vai tomar o seu tempo, você vai ter taxas baixas de conversão, você não vai conseguir chegar nos seus resultados, certo? Então, ok, então vamos lá. Dito isso, né, talvez pode ter alguém, né, que está assistindo a gente agora ou que vai assistir as gravações, né, que vai assistir a gravação desse vídeo, dessa live, que pode estar pensando: ah, Fernando, mas prospecção não é minha responsabilidade porque tem uma área de pré-vendas na minha empresa que ela já cuida de toda essa parte de prospecção e eu já só recebo, né, a reunião agendada para eu ir lá e fazer a minha reunião com o cliente e começar o processo de venda com ele, certo? Na verdade, esse é um grande erro que um vendedor, que um gerente de contas, uma executiva de vendas pode cometer, né? Não entrar nessa parte da prospecção, não entrar ali para validar essa lista de oportunidades, não olhar quem são esses potenciais clientes no detalhe, né? Para ver se faz sentido realmente, né, visitar aquele tipo de cliente, ou se não vai ser meramente perda de tempo
enquanto você poderia estar despendendo energia para visitar algum outro cliente, algum outro potencial cliente que tenha muito mais chances de poder ter resultados, né? Você como vendedor, como executiva de vendas, como gerente de contas, você deve sim interferir no processo de prospecção, você deve sim entender como que está sendo feita aquela lista, como que está sendo construída, como que está sendo feita a pesquisa, né, que está chegando naquela lista de potenciais clientes na tua mão ali, ou naqueles potenciais clientes que você já recebeu ali o agendamento da reunião para você falar com o cliente. Porque realmente é aquilo que eu disse, você pode às vezes perder muito tempo, né, porque o processo de prospecção não está sendo bem feito, você vai despender muito tempo visitando prospects que não vão te dar resultado, ao invés de você focar em outros que possam trazer melhores resultados para você. Tá? Então, mesmo que alguém faça isso para você, você precisa entrar nesse processo de prospecção, você precisa entender como é que está sendo feito e sugerir. Realmente, você tem que tomar a iniciativa, você tem que demonstrar a liderança dentro da sua organização para você sugerir melhorias, dar sugestões de como que pode ser feito uma prospecção melhor dentro da sua empresa para que você possa, inclusive, porque isso no final do dia, né, pensando, né, até falando um pouco na live da semana anterior, né, quando eu falei de você ter que falar o dialeto executivo, né, à medida que você está dando sugestões para a companhia para melhorar o processo de prospecção, no fundo você está dando uma sugestão para aumentar a possibilidade de trazer mais receita, de trazer mais rentabilidade, de trazer clientes potenciais maiores para o negócio, né, para a empresa como um todo. E isso vai ser muito bom para a sua imagem também. Tá? Então, basicamente, né, quando eu falei no título da live, né, que era o segredo para turbinar a sua prospecção, basicamente aqui eu vou passar por dois grandes segredos, não é só os segredos, são dois segredos muito importantes para você ter a possibilidade de conseguir fazer uma prospecção muito bem feita, né, e conseguir aumentar a taxa de conversão da sua prospecção, aumentar a taxa, né, de conversão para conseguir as reuniões e também conseguir fechar mais negócios, tá bom? Quais são esses dois segredos? O primeiro deles é você saber mapear, né, quem são esses potenciais clientes, tá? Isso é uma parte muito importante, a parte prévia, né? A parte antes de você ligar, antes de você tentar marcar, antes de você aplicar técnicas de prospecção, que lá no programa de mentoria eu ensino várias técnicas de como você pode fazer para conseguir falar com o decisor, como você passa pela secretária e tal. Antes de você chegar nesse ponto, você precisa fazer a fase prévia, né, que é a fase da preparação. Você precisa saber mapear bem quem são os seus potenciais clientes para que você possa ter mais sucesso depois quando você for para jogo, quando você entrar no campo de batalha mesmo para agendar as reuniões. Tá? E esse mapeamento, na verdade, ele segue, na verdade, o mapeamento ele é feito em duas áreas diferentes, tá? E eu vou passar isso aqui para vocês hoje, quais são essas duas áreas para a gente fazer um bom mapeamento do cliente, certo? O segundo segredo é justamente depois que você fez tudo isso, você prospectou o cliente, você foi lá, agendou a reunião, você fez a reunião, você vai identificar qual é o estágio desse prospect, porque às vezes você pode nem ter ido nessa reunião porque ele está no estágio diferente ainda de compra, né? Ele está no estágio totalmente diferente daquele que já aceitou a tua reunião. Né? E aqui a gente vai aprender como que a gente identifica, né, os 3 estágios do prospect e como que você deve trabalhar em cada um desses estágios para você obter êxito, tá bom? Então vamos lá, basicamente esses dois temas, esses 2 segredos é o tema da nossa aula aqui hoje e vamos começar a falar então desses 2 segredos aqui e eu vou começar obviamente falando pela parte do mapeamento, que é uma parte extremamente importante, muito relevante dentro do processo de prospecção. Né? Diria o grande Bernardinho, né, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que ganhou dezenas de campeonatos, né, de vôlei com a Seleção Brasileira, e ele sempre falou isso, inclusive o livro dele é fantástico, ele sempre falou isso, que o segredo está na preparação, né? O segredo está você em se preparar bem, para que quando você entra em jogo, você já esteja totalmente preparado e as suas chances de vitória serem muito maiores, certo? Primeira coisa que você precisa fazer na prospecção, né, nessa fase de preparação, é você, primeiro de tudo, de saber definir quem é o seu cliente, né, o famoso perfil
de cliente ideal, né? Quem é o seu cliente, na verdade, tá? E para você começar a fazer isso, basicamente, você tem que olhar para a sua própria carteira atual, tá? A sua carteira atual já vai te dar muitos insights, já vai te dar muita informação de quem é o seu perfil de cliente ideal, tá? Porque não adianta você sair atirando para qualquer lado, buscar clientes que não tem nada a ver com a sua carteira atual, porque as chances de você conseguir ter êxito vão ser muito, muito, muito menores, tá? Então vamos lá, começando pelo perfil de cliente ideal. Basicamente, para você definir o seu perfil de cliente ideal, a gente vai ter que, eu recomendo para você seguir um primeiro passo muito simples. Qual que é esse primeiro passo? Você olhar para a sua carteira de clientes e você se fazer algumas perguntas para você identificar quem é o seu cliente da sua carteira atualmente, né? Quem é o seu cliente atual, tá? Algumas perguntas basicamente que você pode fazer é, por exemplo, qual é o meu melhor cliente, né? Quem é o meu melhor cliente, certo? Quem são aqueles, quais são os clientes, né, que obtêm realmente resultados expressivos com a solução que eu ofereço para ele, né? Esses meus clientes, eles prezam pela transparência, pela honestidade. Esses meus clientes, eles têm um compromisso com resultado, com performance. Esses meus clientes, eles buscam por qualidade e por excelência. Eles compartilham informações com os fornecedores para que eles possam juntos construir estratégias e planos que tragam resultados positivos para ambos, né? Então, existem algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo dentro da sua carteira que já vai começar a te dar alguns insights muito importantes sobre quem é o seu perfil de cliente ideal, quem é o seu cliente ideal, certo? Mas além disso, obviamente, existem outras coisas que você tem que olhar para você fazer uma primeira triagem, né, dos seus prospects. Além dessas perguntas, que já vai te dar uma ideia aproximada, tem uma série de informações importantes que você pode colher dos seus próprios clientes, que a partir desse apanhado de informações, você vai conseguir definir quem é o seu cliente ideal, qual é o perfil de cliente ideal, tá? É claro que dependendo da empresa, né, obviamente, muitas empresas já podem te dar isso mais ou menos já bem mastigado, né? Quem é o nosso perfil qual é o perfil de cliente ideal para nós, certo? Mas em muitos casos isso não acontece, tá? Em muitos casos isso não acontece. Eu até estava vendo um estudo recentemente que basicamente 58% das empresas no Brasil de B2B não tem uma equipe focado em pré-vendas, não tem processos claros de prospecção, tá? Isso é muito grande. São quase 60% das empresas do Brasil, empresas B2B, que não têm processos claros de prospecção, tá? Então, se você está numa empresa que faz parte, né, que está dentro dessa estatística, é bem provável que tudo que eu vou falar aqui você vai poder fazer no seu território e, melhor ainda, você vai poder levar isso para o seu chefe, vai poder levar isso para a empresa como um benchmark para você mostrar como que você está fazendo, como que você está colhendo os resultados na prospecção, para que então você possa, quem sabe, levar isso e isso seja uma prática, né? O seu processo implementado no seu território pode virar o processo da companhia como um todo, certo? Então vamos lá, quais são essas informações para você fazer essa primeira triagem, tá bom? Basicamente, tem algumas informações importantes, obviamente aqui eu estou falando algumas principais, dependendo de cada segmento, pode ser que sejam necessárias mais informações ou menos, tá? Mas a primeira informação que você precisa colher, que você precisa pesquisar, é basicamente qual é o segmento e qual é o subsegmento, né, do seu cliente ideal, certo? Da sua carteira e do seu cliente ideal, tá? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um segmento de varejista, um subsegmento de farmácias, certo? Ou então um segmento de indústria de transformação, um subsegmento de indústria de alimentos, por exemplo. Então, a primeira coisa que você tem que definir quais são, né, quais são os segmentos e os subsegmentos, né, do seu perfil de cliente ideal, tá? Dependendo do tipo de empresa que você trabalha, você pode oferecer soluções que se encaixem de maneiras customizadas, mas que se encaixem em vários segmentos, em vários subsegmentos. Nesse caso, qual que é a minha recomendação? Não vai criar uma lista gigante, né, com vários perfis de clientes ideais, porque isso pode acabar até te confundindo e te deixando até mais confuso na hora de você prospectar, tá? Porque a segunda parte aqui do mapeamento dos clientes é uma parte extremamente importante
e que se você tiver muitos perfis de clientes ideais, basicamente, você não vai conseguir dar conta de tudo, tá? Então a minha recomendação é você pegar segmentos e subsegmentos que tenham necessidades parecidas e agrupá-los dentro de um grande, né, dentro de um grande grupo, na verdade, para você traçar qual é então o perfil de cliente ideal desse grupo de segmentos e subsegmentos, tá? Então essa é a primeira informação. Segmento e subsegmento, ou segmentos e subsegmentos que a sua solução atende, tá? Do seu perfil de cliente ideal. A segunda informação é o porte da empresa e o faturamento, né? Quem é o seu cliente, né? Quem é o seu potencial cliente? São pequenas empresas? São médias empresas? São grandes empresas? São pequenas e médias? A sua solução cabe em todos os tipos de empresa? De novo, né? Se você tem uma solução que atende pequenas, médias e grandes, né? É muito provável que você quebre, então, em vez de quebrar talvez em vários subsegmentos, né? Se o cliente ideal for mais ou menos parecido, a sua solução for mais ou menos parecida, você pode quebrar em pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, tá? Porque certamente a maneira como você vai negociar e vai vender para uma empresa grande vai ser muito diferente de uma empresa pequena, tá? Então, você precisa determinar isso também, né? Qual é o porte de empresa que você atende, de cliente que você atende, e qual é o faturamento, tá? E aqui são algumas informações que você pode utilizar para definir isso, tá? Então, o porte da empresa é o faturamento da empresa, né? Pode estar ligado ao faturamento da empresa, está ligado ao número de funcionários, está ligado ao número de lojas, está ligado ao número de checkouts e por aí vai, tá? E faturamento também, né? Qual é o faturamento da empresa, qual é o ticket médio da empresa, para você também poder ranquear se são empresas que estão ali, se são pequenas, médias ou grandes, ok? Então esse é um segundo tipo de informação extremamente importante e lembra, tá? Você não negocia, dificilmente você negocia uma solução numa empresa grande exatamente igual como você negocia numa empresa pequena, até porque a terceira informação que eu vou dar aqui é uma informação justamente que vai ficar mais claro por que isso é diferente, tá? Aliás, as próximas duas informações. Primeiro que é quem é o seu primeiro ponto de contato na empresa, certo? Então, esse é um outro tipo de informação que você precisa entender e como é o processo de decisão da empresa, do seu cliente ideal. Então, perceba que esses dois tipos de informação, o seu primeiro ponto de contato na empresa e o processo de decisão, muito provavelmente essas duas informações elas serão muito diferentes numa empresa grande e numa empresa pequena. Então, você precisa ter isso bem detalhado, bem mapeado, porque é bem provável que numa empresa pequena você possa falar basicamente com o comprador ou com o dono, né? Com o comprador, ou então direto com o diretor, direto com o CEO da empresa, e nem vai passar por um comprador, talvez vai passar por um comprador para fazer a parte burocrática das coisas, do negócio. Já numa empresa grande, provavelmente vão envolver muitos influenciadores. Vai entrar o comprador, vai entrar o executivo da área para a qual você está vendendo o teu produto ou o teu serviço, vai entrar, dependendo do valor da transação, vai entrar o CEO, vai entrar o diretor financeiro, vai entrar uma série de influenciadores, né, que, portanto, torna esse processo de decisão muito mais moroso e muito mais complexo do que você vender para uma empresa pequena, onde você tem poucas pessoas ali fazendo essa intermediação com você, tá bom? Então, essas são algumas informações, na verdade, são as informações mais importantes que você precisa ter dentro da pesquisa que você vai fazer, né, dos seus potenciais clientes, né, para que você possa encontrar qual é o perfil de cliente ideal. E, de novo, todas as informações que eu acabei de dar aqui, você pode primeiro responder essas perguntas para a sua base de clientes e com base nas respostas que você tirar, com base nas respostas que você tiver da sua base de clientes, automaticamente você já vai conseguir identificar quem é o seu perfil de cliente ideal, tá? É claro que pode haver variações, mas de maneira geral você vai conseguir identificar um perfil de cliente ideal bastante correto, bastante assertivo, bastante efetivo, né, se você utilizar a sua carteira atual, porque isso vai te dar muitos insights, né, de quem é o seu cliente ideal e isso vai aumentar a sua chance de sucesso na prospecção. Tá? Então, basicamente, você vai buscar todas as informações, você pode fazer isso, obviamente, fazendo uma pesquisa você mesmo na unha ali, né, na internet, ou buscando através de algumas ferramentas, etc.
Você pode, dependendo da empresa que você trabalha, existem empresas hoje, né, que já têm ferramentas de prospecção, já têm ferramentas que já dão muitas informações sobre os vários potenciais clientes do mercado, e você já tem ali de uma maneira muito mais organizada e mais fácil, né, para você analisar e validar. Mas, independente da forma, o importante é você saber como que você chega nesse perfil de cliente ideal, e é isso que eu estou deixando claro aqui para que você possa, então, saber quem é o seu cliente ideal, ok? Essa é a primeira parte, tá? Essa é a primeira área, né, do mapeamento do cliente, tá? É uma área extremamente importante que você tem que ter atenção aqui para você saber identificar o perfil de cliente ideal, porque aqui é muito importante, porque se você não souber, se você errar aqui nessa fase, a tendência, a probabilidade de você não conseguir ter êxito, né, a sua taxa de conversão, não conseguir aumentar, não conseguir elevar, né, a sua taxa de conversão é muito grande, tá? A sua chance de conseguir converter mais vão ser muito pequenas, porque você está batendo ali, você está batendo pasta, como o Everton disse, né? Você está batendo pasta num cliente, num potencial cliente que não tem o fit com o seu negócio, não é o perfil de cliente que a sua empresa busca, tá? Então essa é a primeira parte, uma parte extremamente importante. Bom, dito isso, né, a primeira parte então é essa, tá? E qual que é a segunda área, né? A segunda área do mapeamento do cliente, que é uma área extremamente importante, aí sim para você, uma vez que você sabe quem é o seu perfil de cliente ideal, essa segunda área vai te ajudar muito a como você pode fazer o approach, a abordagem, né, a sua primeira abordagem, ou as primeiras abordagens com o seu potencial cliente para despertar a atenção dele, né, para fazer com que ele pare e te ouça, tá? Essa segunda área, na verdade, é você identificar quais são as dores e as ambições do seu prospect, tá? Então vamos lá. Você já identificou qual é o perfil de cliente ideal, ali por segmentos, subsegmentos, você já agrupou ali os clientes, você já sabe qual é o perfil de cliente ideal. Agora, para aquele perfil de cliente ideal, você precisa fazer, então, identificar quais são as dores e as ambições desse grupo, desse conjunto de segmentos ou esse conjunto de subsegmentos que você já identificou ali para a sua pesquisa, para a sua lista de potenciais clientes, tá? O que eu vou falar pode doer, mas é a realidade, tá? Basicamente, o cliente ele não quer saber do seu produto, tá? Ele não quer saber do seu produto e ponto. Essa é a realidade. O que ele quer saber é como que o seu produto vai resolver o problema que ele tem, tá bom? Então, eu já disse isso algumas vezes, né? Nós não vendemos produto, nós não vendemos serviço, nós vendemos o problema que nós resolvemos para o nosso cliente, tá? Nós vendemos o problema que nós resolvemos para o cliente. Porque, honestamente, o cliente ele não está preocupado se o nosso produto é muito bom, se é excelente, se é espetacular, se a nossa empresa é líder de mercado, etc. No final das contas, ele quer saber se a gente vai ajudar ele a resolver o problema dele ou se a gente vai ajudá-lo a ele crescer ainda mais ou não, tá? Basicamente, é tão simples quanto isso, né? O que ele quer da gente é qual o resultado que a gente pode proporcionar para ele, né? Qual a transformação que a gente pode proporcionar para o negócio dele através do nosso produto, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso? Para esse conjunto de segmentos ou de subsegmentos, você precisa listar todas as dores, quais são as principais dores, né, as principais ambições dos seus clientes, tá? Então, basicamente, você precisa pensar, então, para clientes pequenos, quais são as dores, quais são as ambições dos seus clientes pequenos, dos clientes menores, de uma loja, de uma padaria, de uma loja de roupa, de uma loja de sapato, enfim, de um restaurante. Quais são as dores, né? Quais são as ambições desse grupo de empresas, tá? E você deve fazer esse mesmo exercício também para as médias empresas. Se você for contactado por uma empresa média, uma indústria, por exemplo, né, que tem uma marca de sapato, por exemplo, e ela vende para vários distribuidores, para várias lojas, numa determinada região ou no estado, que seja, quais são as dores, quais são as ambições desse grupo de empresas, né, dessas médias empresas, tá? Porque todas elas, basicamente, quando se fala de pequenas empresas,
elas vão ter dores e ambições parecidas no final das contas. Lembra que na live passada eu falei muito, né, do dialeto do executivo, né, do dialeto da alta liderança da empresa, né, o que eles pensam, né, o que eles procuram fazer o tempo todo, né, todas as ações da empresa estão voltadas para o quê na cabeça deles, né? Lembra que eu falei que está voltado para resultado, está voltado para aumentar o lucro, está voltado para aumentar a receita, está voltado para reduzir custo, está voltado para aumentar a produtividade, para ser mais eficiente, etc. Tá? No seu caso, como agência que vai vender para uma pequena empresa, para uma padaria, né, você precisa mostrar para ele o quanto que o seu trabalho pode gerar de resultado e eu já vou falar isso aqui também, para segmentos parecidos com o dele, inclusive. Tá? Se você já tem clientes que você atende, que são do mesmo segmento dele, que são de segmentos parecidos, quais são os resultados que essa empresa conseguiu, né, quando você começou a trabalhar com eles, quando eles compraram a sua solução, para que você possa utilizar essas informações também para levar isso para o seu potencial cliente na hora de prospectar. Tá? Porque é muito diferente, e eu já faço até aqui um parênteses, é muito diferente de você chegar para ele e falar assim, eu sou gestor de tráfego da empresa X e eu vendo, o meu serviço é fazer gestão de tráfego para aumentar gente no seu site, etc., nas redes sociais, enfim. Isso é uma abordagem muito mais operacional, muito mais fria do negócio. Se você vai para esse cliente, uma abordagem diferente, uma abordagem de falar, eu sou especialista em aumentar a receita vou dar o exemplo de padarias aqui, tá? Ou de lojas de moda, tá? Eu sou especialista em aumentar a receita de lojas de moda no mercado online em 20% através dos meus serviços. Quando você fala que você é um especialista em aumentar a receita de lojas de moda através do mercado online, através de venda online, na ordem de 20%, 30%, 40%, aí você tem que pegar justamente os seus resultados prévios, né, para te dar suporte para isso, a pessoa deixa de te olhar como um simples gestor de tráfego e ele passa a começar a te olhar como alguém que vai resolver o problema dele. Porque quer seja uma padaria, quer seja uma média empresa, quer seja uma grande empresa, todos eles, você concorda comigo que todos eles vão querer aumentar a receita. Todos eles vão querer aumentar, vão querer crescer, certo? Então, a abordagem é muito diferente, né, quando você volta para eles e você se apresenta como sendo um especialista especialista em resolver o problema deles. Você percebe que, e eu tenho até um outro exemplo aqui interessante. Mas, para fechar esse ponto aqui das dores e das ambições, tá? A melhor forma de você fazer isso é você pegar esse segmento de clientes e você fazer uma lista de todas as dores, as principais ambições dos clientes, dos potenciais clientes, baseado na própria carteira que você tem. Quando você começou a atender esses clientes que estão na sua carteira atual, quais eram as dores deles? Quais eram as ambições deles? Porque é muito provável que o seu potencial cliente também vai ter as mesmas dores, também vai ter as mesmas ambições. É claro que aqui é um exercício que você vai estar fazendo sem conversar com o cliente ainda antes, certo? Sem conversar com o potencial cliente. Pode ser que ele te traga outras dores, pode ser que quando você vá lá fazer uma reunião com ele, e quando você for fazer a primeira reunião, também tem todo o processo de venda estratégico que eu ensino lá no programa de mentoria, que é justamente você também aprender a mapear o cliente nessa primeira reunião. Ali ele pode te trazer várias dores que você não tem listadas aqui. E tá tudo bem. Você vai aprender a mapear quais são as dores reais daquele cliente para você fazer o seu processo de vendas todo focado para resolver aquele problema ou para ajudá-lo naquela ambição que ele tem, tá? Então a minha recomendação é você fazer uma lista de pelo menos das top 10 dores, dos top 10 problemas dos seus potenciais clientes e das top 10 ambições deles, tá? É verdade que existem muito mais problemas, muito mais ambições para vários clientes, para vários potenciais clientes de vários segmentos. Serão dores diferentes para cada segmento, provavelmente, serão ambições diferentes para cada segmento, em momentos diferentes também de cada uma das empresas, mas aqui se seleciona as 10 principais, aquelas 10
aquelas 10 grandes dores que geralmente surge na grande maioria dos seus clientes atuais e que podem surgir também nos seus prospects, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma dor muito comum, né, de uma empresa de varejo, tá? Uma dor muito comum de uma empresa de varejo é perda de margem, né, numa determinada categoria de produto. Então, se a gente for falar de varejo alimentar, o varejo alimentar trabalha com margens muito pequenas, muito apertadas. Então, eles estão sempre em busca de eficiência operacional, estão sempre em busca de apertar mais os fornecedores, inclusive, para conseguir entregar as metas de margem ali, certo? Então, esse tipo de problema é um problema real que acontece na grande maioria, né, do varejo alimentar no Brasil, certo? E um outro exemplo de dor poderia ser também numa área de logística de uma empresa, né? Uma dor comum numa área de logística é que ela está sempre querendo reduzir custo de transporte, ela está sempre querendo otimizar rotas para ter uma redução de custo, para melhorar a eficiência do transporte da empresa, certo? Então, esse é um ponto muito importante você identificar quais são essas dores, tá? E aqui eu trago uma técnica para facilitar como que você pode chegar nessas grandes dores do seu cliente ou do seu prospect, tá? Que é uma técnica chamada dos 5 porquês. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa técnica, é uma técnica inclusive lá da Toyota. Alguns falam que era o fundador da Toyota, outros falam que era um engenheiro que trabalhava lá, que era um engenheiro-diretor da Toyota, mas isso não importa, o que importa aqui é a técnica em si. Na verdade, a técnica consiste em você perguntar por quê 5 vezes ou mais para você chegar realmente no núcleo do problema, né? Para você chegar realmente no núcleo do problema, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, mais ou menos, de como que a gente pode implementar isso para descobrir quais são as grandes dores do seu prospect, tá? Vamos pensar num problema aqui que é a perda de margem na categoria de produto, como eu falei, certo? A primeira pergunta que você poderia fazer para você mesmo aqui dentro, para esse prospect, pensando nesse cliente de varejo, né, que ele tem esse problema de perda de margem, é você perguntar por que o cliente quer resolver o problema de margem, tá? E você vai responder para você mesmo. Pô, ele quer resolver o problema de margem porque ele quer ter uma categoria mais rentável. Aí você entra numa segunda pergunta, mas por que ele quer ter uma categoria mais rentável? É porque ele quer aumentar a margem geral da empresa. E aí você pergunta de novo, por que você quer, por que o seu cliente, por que o meu potencial cliente quer ter uma margem maior na empresa? É porque ele quer aumentar a rentabilidade geral da empresa, certo? O lucro da empresa, de uma maneira geral, tá? E aí você pode perguntar, mas por que o seu cliente, por que o meu prospect, ele quer aumentar o lucro da empresa? Aí você pode pensar, existem várias respostas, certo? Mas isso aqui é um exercício que você pode fazer com você mesmo para chegar nos problemas. Mas uma das possíveis respostas poderia ser que o seu prospect, que ele quer aumentar a lucratividade, porque ele quer reinvestir esses recursos na expansão do número de lojas da rede que ele tem, certo? Da rede de supermercados que ele tem. E você pode perguntar, mas prospect, por que você então quer aumentar? Não é perguntar para ele, tá? Como se você estivesse conversando com ele para você fazer esse exercício. Mas por que você quer expandir o número de lojas, né, do seu negócio dentro do ano, tá? A resposta dele poderia ser, para crescer acima do mercado e aumentar o market share da minha rede, tá? E por fim, você poderia perguntar, mas por que você quer crescer acima do mercado e aumentar o seu market share? Ele poderia falar para aumentar o preço das ações do mercado e com isso aumentar o valor da empresa, a empresa ser mais valiosa no mercado, tá? Ou poderia ser porque dessa forma eu consigo também fazer com que a minha empresa seja mais valiosa, porque eu quero comprar, porque eu tenho uma estratégia de expansão, eu quero comprar outras redes menores para poder acelerar o meu crescimento, por exemplo. Então percebe que lá de um pequeno problema, que era reduzir a perda de margem, ou se não for um problema, podia ser uma ambição, aumentar a minha margem na categoria. Percebe que desse pequeno problema de perda de margem na categoria, ele vira num problema muito maior, ou ela se torna numa ambição muito maior, que é justamente, ele quer resolver aquele problema, porque no final das contas ele quer expandir, ele quer comprar muito mais, ele quer comprar várias redes para ele se fortalecer e se tornar líder de mercado, e gerar muito mais valor para o acionista. Então, existem várias respostas aqui
para você chegar no núcleo ali do problema ou no núcleo da ambição. Tá? Muitas vezes a gente percebe também, quando eu fiz bastante esse exercício com alguns clientes grandes, eu percebia que muitas vezes os problemas os grandes problemas não eram só da empresa, mas era também do comprador. Por muitas vezes eu percebia que o comprador ele queria resolver aquilo porque ele estava com medo de perder o emprego ou porque ele tinha uma expectativa de crescer dentro da empresa, de se tornar diretor. E se ele conseguisse resolver aquilo, reverter aquele cenário na empresa, isso ia aumentar a visibilidade dele, ia fazer com que ele fosse promovido. Então percebe que fazer esse exercício aqui dos 5 porquês te ajuda muito a identificar quais são os grandes problemas e quais são as grandes ambições. Tá? Então você precisa fazer isso. Você precisa identificar quais são os grandes problemas e quais são as grandes ambições, para que você possa utilizar isso, utilizar toda essa informação, para que quando você possa fazer abordagem com o cliente, você vá direto na dor dele, você vá direto na grande ambição dele, para que você possa justamente conseguir chamar a atenção dele e conseguir fazer a primeira reunião com o seu cliente, ou com o seu potencial cliente, certo? E mesmo que você tenha esse mapeamento bem feito, você foi lá, você já mapeou, você já identificou o perfil de cliente ideal, você já levantou todas as dores, todas as ambições, e você conseguiu aumentar a sua taxa de conversão, você conseguiu marcar reuniões, é fato que você não vai conseguir marcar reuniões com todos os seus prospects, você não vai conseguir fechar negócios com todos os seus prospects. A ideia é que justamente você consiga aumentar essa taxa de conversão, consiga aumentar a taxa de negócios que você fecha com seus clientes, mas você nunca vai atingir 100%. Tá? Isso é basicamente, praticamente impossível, né, de você conseguir num curto espaço de tempo esse tipo de performance. Né? Então o que acontece? Quando você não consegue, existem duas coisas que podem acontecer aqui. Aliás, 3 coisas. Você pode fazer abordagem e pode conseguir a reunião e pode chegar lá e começar o processo de venda. Perfeito. Você pode conseguir a reunião, pode chegar lá e o cliente pode te agradecer e falar, eu acho que não, acho que no momento eu não preciso, e morre por aí. E você, quando eu digo morre por aí, não significa que você vai parar de entrar em contato com ele, nada disso, tá? Eu já vou falar sobre isso aqui. E uma terceira possibilidade é do cliente nem te chamar para essa reunião. Tá? Você conseguiu o e-mail dele, você conseguiu trocar mensagens com ele pelo LinkedIn, você tem o contato dele, você tem o telefone, mas ele te agradeceu, mas ele falou que naquele momento ele não precisa da sua solução, que ele não está interessado, e você nem chega a visitar esse potencial cliente, certo? Então, nesses casos, o que acontece? Né? Quando você chegou já nesse nível, e você já sabe que são os clientes que você já está conversando, e está prospectando, e está começando uma abordagem, você foi lá e não conseguiu, e o cliente acha que não precisa, e aqueles outros que nem quiseram te atender, você precisa saber identificar, então, qual é o estágio em que esse cliente está, para você, a partir dessa identificação, você saber como se posicionar com relação a esse cliente, tá? E isso, na verdade, é o segundo segredo aqui da prospecção, tá bom? Então, vamos falar desse segundo segredo aqui. Basicamente, é o seguinte: quando você faz uma abordagem, quando você entra em contato com o cliente, por e-mail, por telefone, por LinkedIn, etc., o cliente aceita uma reunião e começa uma abordagem de venda, basicamente esse é o primeiro tipo de cliente, é o tipo de cliente que eu chamo que é o cliente que está pronto, certo? É o cliente que ele já sabe que ele precisa de alguma solução para resolver um problema que ele tem, né? Ele está aberto a te ouvir porque ele tem um problema e ele precisa resolver, ele tem urgência em resolver, tá? Nesse caso, é muito bom e ao mesmo tempo é muito ruim, tá? E você já vai entender por que eu estou falando que é muito ruim. Por que é muito bom? É bom por razões óbvias, o cliente quer comprar. Por que é muito ruim? Porque exatamente aqui, nesse tipo de cliente, é onde está toda a concorrência batendo. É onde está todo mundo aqui brigando para conseguir fechar esse cliente, porque todo mundo sabe que esse cliente está precisando, porque se concorda, você prospectou e mais outros 10 concorrentes, 5, 10 concorrentes teus também prospectaram e ele também está ouvindo bastante, e ele também está ouvindo outros concorrentes seus, né, para poder comparar as soluções, certo? Então, nesse tipo de cliente, a concorrência está apertada e quando
acontece esse tipo de concorrência, e quando acontece esse tipo de coisa, quando a concorrência está muito apertada, quando o negócio quando o bicho está pegando, quando tem muito concorrente participando, geralmente é onde você tem que abrir mão de margens, dar mais desconto, aumentar prazo de pagamento, bonificar alguma coisa, dar horas a mais do seu serviço de treinamento, enfim, você tem que acabar cedendo mais um pouco para você conseguir fechar esse cliente, tá? De qualquer forma, nesse caso aqui, para você tentar escapar disso, aqui é você acelerar o seu processo de venda o mais rápido possível, é você ser o mais eficiente possível na criação de valor, é você ir direto ali, listar exatamente, saber mapear rapidamente quais são os principais dores, os principais problemas, né, desse cliente, para você acelerar esse processo de venda com ele, mostrar que você consegue resolver aquilo rapidamente, que você tem a melhor solução do mercado, para que daí você possa, então, bater a concorrência e fechar a venda com ele. Mas aqui é meio que o oceano vermelho, que é onde está todo mundo brigando, certo? Esse é o primeiro tipo de cliente, aquele cliente que você ligou, ele quer te ouvir, e se ele quer te ouvir é porque provavelmente ele também está ouvindo outros concorrentes teus e a briga fica muito mais pesada aqui, tá? Depois tem o segundo tipo de cliente, aquele cliente que você ligou, ele foi lá, ele te chamou para a reunião, ele aceitou fazer a reunião com você, mas ele falou que naquele momento ele não sabe se precisa, ele acha que não precisa, etc. E ele fica meio em dúvida se realmente deve seguir em frente com o seu... deve seguir em frente no processo de venda ou não, tá? Esse é o tipo de cliente que eu chamo de cliente procrastinador, tá? É o cliente que sabe que precisa comprar, mas ele fica postergando a compra, tá? E, geralmente esses são clientes que aqui, se por um lado os clientes que estão prontos têm um nível de concorrência maior, nesse nível de cliente, nesse estágio, né, em clientes que estão nesse estágio, cliente procrastinador, a tendência é que já existam menos concorrentes aqui, tá? Por que menos concorrentes? Porque principalmente em empresas, lembra que eu falei mais cedo, né, que tem um estudo recente que 68% das empresas não tem um processo de prospecção bem estruturado, tá? O que significa isso? Significa que, muito provavelmente, um concorrente teu entrou em contato com esse cliente, esse cliente, ele foi lá, fez a reunião, o cliente falou que não quer e muito provavelmente ele não vai mais aparecer, ele não vai mais entrar em contato com esse cliente ou com esse potencial cliente. Ele vai descartar esse cliente. Muitos concorrentes seus podem fazer isso, podem descartar. E aqui é onde está a grande sacada aqui, né? Um outro grande segredo importante. Se você começa a manter um contato aqui, se você mantém um contato regular com esse tipo de cliente, as suas chances de você conquistá-lo, as chances de você fechar negócio com ele são maiores, porque aqui tem menos concorrentes já. Porque lembra, os concorrentes estão todos brigando por aqueles clientes que já estão sedentos ali por comprar alguma solução para resolver um problema deles. Eles já estão no estado de urgência. Nesse tipo de cliente, um cliente procrastinador, portanto, o que você precisa fazer é gerar urgência nele. Você precisa mostrar para ele que ele precisa urgentemente da sua solução para resolver um problema que ele tem, que muitas vezes ele não está nem enxergando ainda que tem, mas é o seu papel, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente ficaria algumas horas até madrugada adentro falando sobre esse tema, mas aqui dentro do processo de venda você tem que trabalhar com algumas técnicas para gerar urgência nesse cliente, para que ele olhe para o problema dele, para que aumente, que ele enxergue o problema dele como algo realmente grande, que precisa ser resolvido rápido, para ele, e dessa forma ele acabar fechando o negócio com você, tá? Então esse tipo de cliente é um tipo de cliente que você tem muito mais chances de fechar negócios aqui. Obviamente você não vai fechar negócio mais rápidos, tão rápidos quanto o primeiro tipo de cliente, tá? Porque aqui vai demandar contatos adicionais, vai demandar uma relação maior com ele, mais reuniões para você criar essa urgência nele, mas você tem que ter isso em mente, você tem que ter isso muito claro na sua cabeça, que nesse tipo de cliente a concorrência já é menor, tá? Porque a concorrência, muita gente, muita empresa não tem um processo de venda bem estruturado, um processo de prospecção bem estruturado, e muito concorrente seu já vai ficar no meio do caminho aqui, tá bom? Então, nesse tipo de cliente,
você precisa trabalhar a urgência nele, manter o contato com ele regular, criar urgência para que você meio que nade com poucos concorrentes aqui, você vai brigar com poucos concorrentes e a chance de você fazer negócios melhores, com margens maiores, é muito maior, tá? E o terceiro tipo de cliente? O terceiro tipo de cliente é o cliente que eu digo que é o cliente totalmente inconsciente, né? Aquele cliente que ele nem sabe ainda que precisa do seu produto, né? Muito menos comprar, né? E se eu fosse colocar numa escala aqui, quantidade de clientes prontos, quantidade de clientes procrastinadores e quantidade de clientes inconscientes, eu diria que de um total de 100 clientes, em torno de 5% ou até menos, dependendo do segmento, né? Aí, obviamente, aqui são números totalmente ilustrativos, tá? Eu não estou me baseando em pesquisa, nada. Até porque depende muito do segmento, do momento de cliente, etc. Mas aqui, se eu fosse colocar numa proporção, a quantidade de cada 100 clientes, eu diria que tem 5 clientes prontos, tem 20 clientes procrastinadores e tem 75 potenciais clientes inconscientes, né? Tem de 100, basicamente 75% deles não sabe que precisa do seu produto e muito menos tem a intenção de comprar nesse momento, tá? E aqui, novamente, é um outro tipo de trabalho que você tem que fazer junto desses clientes, tá? Por quê? Porque esse cliente ainda assim como no procrastinador você tem que criar urgência, aqui ainda você tem que despertar a atenção dele para que ele possa começar a identificar que a sua solução pode ajudá-lo de alguma maneira, mas de uma maneira muito mais gradual. Aqui é muito mais no médio prazo, tá? Então, a grande sacada aqui é você criar consciência nele, criar consciência nesse prospect. E como que você cria consciência nesse prospect? É mantendo um relacionamento constante com ele. Não tem outro jeito, tá? Existem várias formas de você manter um relacionamento constante com ele. Você pode prover ele de várias informações de tempos em tempos, você pode ajudá-lo de várias maneiras, você pode convidá-lo para um webinário da sua empresa, você pode convidá-lo para um evento da sua empresa, você pode estreitar a relação com esse prospect aqui, que ele está longe ainda de pensar em comprar algo de você, mas que aos poucos você vai criando essa consciência nele de que ele precisa da sua solução para ele resolver um problema, ou se ele não tem um problema, que a sua solução pode alavancar ainda mais o resultado dele, tá? E aqui não tem jeito, aqui é manter um relacionamento constante. De novo, eu não vou entrar em detalhes como que a gente faz isso aqui, porque aqui faz parte de uma outra parte do processo de vendas que é bastante importante e que é fundamental, porque nesse tipo de cliente, basicamente não existe concorrente. Se no cliente procrastinador já vários concorrentes já pulam fora, já fazem o primeiro contato e já não retomam mais contato, não cria relacionamento com esse tipo de cliente, com o cliente inconsciente, então, você vai nadar basicamente sozinho, tá? E se você mantiver essa consistência no relacionamento com ele, provendo valor para ele, criando consciência nele aos poucos, quando ele precisar de alguém, quando ele precisar de uma solução para resolver algum problema ou para alavancar uma ambição que ele tenha, e essa solução seja do seu segmento, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai ser a referência para ele, você vai ser a primeira pessoa com quem ele vai contactar, quem ele vai chamar para saber mais sobre a sua solução e como que a sua solução pode resolver o problema dele, tá? Então, basicamente, esses são os 3 grandes tipos de cliente. Eu sempre brinco que isso aqui é como se fosse um pé de laranja, né? Os clientes prontos são aqueles que estão aqui embaixo, que está mais fácil de pegar, né? Que estão aqui no pé, então mais fácil de pegar. Então, como está mais fácil, está todo mundo pegando as laranjas aqui de baixo, né? Já os clientes, os procrastinadores, essa é a palavra difícil de falar, né? São clientes que eles estão já no meio do pé ali, que já não são todos que conseguem apanhar as laranjas ali, só os mais altos, aqueles que encontram alguma forma mais criativa de conseguir apanhar. E os clientes inconscientes são aquelas laranjas que estão lá em cima no pé, são aquelas laranjas que são bastante difíceis de pegar e que a maioria que está aqui embaixo já desistiu de pegar as laranjas lá em cima e já foram fazer alguma outra coisa, certo? Então, eu faço essa analogia porque a gente precisa entender esses estágios de clientes, porque com base nesses estágios é como a gente vai se relacionar com cada um deles, tá? A gente precisa saber como que a gente se relaciona com cada cliente de acordo com o seu estágio.
Lembrando sempre que o cliente procrastinador e o cliente inconsciente, nesses dois tipos de cliente, tem menos concorrência. Quando tem menos concorrência, a chance de a gente fazer vendas maiores e melhores, mais rentáveis, é muito maior. É claro que demanda mais trabalho, demanda mais esforço. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que ir atrás dos clientes prontos. Na verdade, é totalmente o contrário. A gente precisa ir atrás dos clientes prontos, tá? Porque a gente tem meta todo mês para bater. Eu sei muito bem disso, são 20 anos fazendo isso. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que saber trabalhar esses 3 clientes, nesses 3 estágios diferentes de clientes em paralelo, para que a gente possa sempre estar trazendo clientes novos e mais rentáveis para a nossa carteira, ok? Então, basicamente, esses são os 2 grandes segredos. É você fazer um bom mapeamento, né, desse bom mapeamento de clientes. Lembra que são 2 áreas, né? A primeira área é você identificar o perfil de cliente ali através de várias informações importantes, com base na sua própria carteira atual, que vai te ajudar a identificar quem é esse perfil de cliente, o segmento, o processo de tomada de decisão, o faturamento, a presença geográfica do cliente, todas aquelas informações que eu disse inicialmente. E a segunda parte desse mapeamento diz respeito a você identificar as dores e as ambições deles. E depois que você fez isso, a chance de você aumentar as taxas de conversão, de você conseguir agendar umas reuniões, vai aumentar bastante, mas mesmo que isso aumente, você não vai conseguir ter êxito em 100%, você não vai conseguir falar, você não vai conseguir vender em todos, você não vai conseguir fazer reuniões com todos, e aí nesse momento é que você precisa, então, dentro da sua lista de prospects, determinar quais são os clientes que estão prontos, quais são os clientes que são considerados procrastinadores, quais são os clientes inconscientes, que são aqueles clientes que nem te chamaram para a reunião, e aí, a partir dessa identificação dentro da sua lista, você criar uma rotina de como você faz o contato, de como que você segue no seu processo de venda com cada um deles, seguindo esse modelinho que eu expliquei aqui.